Eu me chamo Juan Posada, sou diretor do filme A Filha do Caos, e é um filme que trata de uma experiência mística vivida por uma atriz que interpreta o papel de Jocasta, né, no teatro, e a partir dessa experiência ela abandona os ensaios e tem uma crise, e em meio, né, ao caos, né, de uma crise existencial, começa a refletir sobre sua condição feminina e sobre a maternidade. Alô, eu liguei pra me despedir. Chega. Eu tô disposta a tudo. Sua natureza não teria piedade. Ninguém vai visitar o meu corpo e sair impune de dentro de mim. Eu lendo uma entrevista sua, eu vi que você disse que A Filha do Caos é o ato cinematográfico puro, né? O encontro do diretor com a câmera de cinema e a atriz diante dele, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo, porque o seu filme, de certa maneira, ele também mistura a filmagem com a vivência sua com a Bruna, que é a protagonista da história. Eu queria saber também como é que funcionou o processo do roteiro, porque você escreveu a partir de uma ideia dela. Então, como é que foi esse ato cinematográfico puro, digamos assim, como você colocou? Sim, então, é, grande parte do filme, né, ele se dá realmente nessa relação, né? Eu dirigi o filme e fiz a fotografia também, a câmera, né? Então, grande parte do filme se dá dessa relação entre a câmera, né? Eu, né? E diante de mim a Bruna, né? É, e nesse, né, isso que eu estou chamando de ato cinematográfico puro, né, que é a relação entre o enquadramento, né, e a mise-en-scène, né? Então, e a cena dramática, né? Então, né, essa relação, digamos assim, originária, né? Que é esse ato de, né, para mim, de colocar a câmera diante de alguma coisa, né, como um ato, digamos assim, radical, né, é, existencial, né, uma postura, uma posição de mundo, né, colocar a câmera diante, né, de algo, né, que eu chamo de ato fundante do cinema e, né, diante de quê? Diante de uma cena dramática, né? E essa cena dramática ela é povoada, então, pela Bruna, né? Então essa relação, né, em que em muitos momentos do filme se vê, né, realmente a cena nascendo, né, a cena dramática nascendo e brotando, né, ali naquele momento, né? Então, digamos assim que isso é uma parte constitutiva do filme, né? E, né, o filme tem outras, né, dimensões também, né? Mas essa é uma das partes constitutivas do filme. E você está falando de outras dimensões do filme, né? Um outro ponto interessante é que o Renato Vallone assina a montagem, né, do filme com você. E o Vallone Sim, montou o Sertânia, montou o Edna, do Eric Rocha, recentemente, o Cinema Novo. E o Vallone ele tem um discurso muito, muito forte sobre essa questão da montagem que ele chama de descolonizada, né? E A Filha do Caos, de certa maneira, também apresenta uma montagem fora daquela montagem de cinema comercial que a gente está acostumado, fora daquela montagem que segue um padrão muito fiel ao cinema que é feito nos Estados Unidos. Né? Como é que é para você esse tipo de situação? Porque, antes de mais nada, é preciso ter coragem, né? Porque o brasileiro está acostumado a ver mais do mesmo, né? Aquela montagem um mais um igual a dois, né? Então, como é que foi para você encarar
esse desafio da montagem com o Vallone? Então, foi muito natural. Eu já tinha trabalhado com o Renato em um filme anterior, né? O Let's Play Jazz, né? É um filme de filosofia e música, né? Então, já tinha trabalhado com ele. E, e eu acho que a montagem do filme, né? Ela tem esse risco mesmo que você coloca, e eu diria, né, que o filme ele recoloca, né, de uma outra forma essa ideia do cinema intelectual, né, da montagem intelectual, né, ali do Eisenstein. Por quê? Porque mesmo no conteúdo das imagens do filme, né, as imagens elas já são, né, já trazem uma carga simbólica muito grande, né? Então eu diria que existe até já montagem no próprio ato, né, é, é, cinematográfico. E depois, né, já na montagem propriamente dita, isso ainda mais potencializado. Então, é, é um risco, né, como você falou, mas eu acho que é um risco que tem que ser assumido até por força da própria natureza da proposta do filme, né? Que é um filme que se, digamos assim, ele, no meu modo de ver, se enquadra dentro dessa ideia, né? De um cinema que a gente poderia chamar de um cinema de invenção, né? Ou de um cinema que está, de uma certa maneira, ou pretende estar, de uma certa maneira, dentro de uma certa tradição do cinema brasileiro, que vem do cinema novo, do cinema de invenção, né? De São Paulo, e de toda uma tradição anterior mesmo ao cinema novo, que é do cinema brasileiro, que é um cinema, digamos assim, para usar, né, os termos que você colocou, um cinema que pretende descolonizar-se e apresentar-se, né, com a sua própria visão de mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quieto. O que vocês fizeram com meu filho? Vocês mataram meu filhinho. Que a gente não percebe na obra acabada, né? O que fazia parte do roteiro, da decupagem e o que é improviso, né? E eu já vi também algumas entrevistas suas e da Bruna, em que vocês falam que o improviso foi bem-vindo, né? Então, como é que é para você também essa relação, né? Porque, de novo, fazendo uma análise crítica aqui do cinema brasileiro, eu acho que o cinema brasileiro ainda é muito dependente do roteiro, da decupagem, existe pouco espaço para o improviso, né? E me parece que vocês também vão na contramão disso, né? Sim, sim. O filme ele tem essa ideia, né, que vem. Tem uma dimensão do filme, para colocar, digamos assim, mais especificamente a tua pergunta, tem uma dimensão teatral, né, digamos assim, de cena dramática teatral do filme, e um certo conceito, né, nessa cena teatral do filme, que do improviso. Mas vale dizer, né, que esse improviso com muito rigor, né? Então acho que é importante, né? Existe um rigor, né? Existe um rigor muito está muito presente, né? No interior desse improviso. Então tanto no plano de composição quanto mesmo, né? No trabalho da Bruna, porque é, é tem quase uma dimensão que eu poderia chamar aqui, digamos assim, catártico-terapêutica, né, para dizer, né, para colocar as coisas de uma certa maneira, né, de uma tradição do teatro muito
muito forte, né? Então, eu acho que o improviso se coloca nessa dimensão, ou seja, dentro de uma cena dramática, né? Que muito bem pensada, né? Muito bem pensada pela Bruna, né? Também no seu trabalho de criação. Então, eu diria assim que tem algo nessa relação, né? Entre nessa relação do ato cinematográfico puro, né? Que é um certo que é um certo respeito, né? É, pelo tempo, né? Pelo tempo, né? Da criação, né? Ou seja, o tempo da criação da Bruna, né? E o meu tempo, né? Também de criação é essa relação, né? De espera, né? Essa relação de atenção, né? Uma atenção muito grande, né? Que tornaram possível que, em alguns momentos do filme, isso está presente, né? Isso eu acho que é uma coisa também fundante do filme, a cena realmente o espectador percebesse a cena nascendo, né? Naquele instante.